confira um bate-papo com o fotógrafo Michel Gordon, que realiza um trabalho muito importante documentando e fotografando judeus nos países árabes. Comunidade na TV vai conversar hoje com Michel Gordon, que é fotógrafo e que viveu uma aventura muito interessante. Eu queria que você contasse para nós qual foi essa aventura. Bom, olá a todos, né? Foi uma série de aventuras, né? Foram algumas viagens que eu realizei em países islâmicos ao longo dos últimos 6 anos. Eu tenho feito rotineiramente, uma vez por ano eu vou visitar os primos no Oriente Médio, né? E então eu fui desde o Marrocos até o Uzbequistão, que seria a fronteira mais a leste que o Islã alcançou, né? Depois chega a China, então a partir dali o Islã encontrou uma barreira natural, né? E o Marrocos é a fronteira mais a oeste, então eu procurei visitar os países islâmicos. Claro que eu não consegui visitar nem 50%, né? Alguns países como o Iraque, o Afeganistão, tem alguma dificuldade um pouco maior do que a natural, né? Então eu não pude visitá-los. E outros já fugiram um pouco do meu escopo de interesse nesse momento, né? A Indonésia, por exemplo, que é o país mais populoso muçulmano que existe, já fugia um pouco do meu interesse, que era focar mais nos judeus do Oriente, os judeus Mizrahi, né? Então, que se vê do Marrocos até os judeus de Bukhara, que são os judeus do Uzbequistão, né? Acho que é essa. E o que te motivou a fazer esse tipo de fotografia? Então, essa é aquela pergunta complicada, porque aí eu pensando agora com os meus botões que nem existem, eu estava pensando que é uma série de fatores. Foram muitos os fatores que me levaram a fazer essa viagem. Desde um fator muito, muito simples e muito clichê, que podemos dizer que é o amor, a paixão que eu tenho pela herança, pela cultura que eu herdei dos meus avós, dos meus pais. E particularmente parte da minha família, né? Ela é oriunda do Marrocos, minha mãe nasceu no Marrocos. E então tinha toda aquela cultura judeu-árabe, e que eu também sempre me senti um pouco árabe, um pouco judeu, e eu precisava entender, precisava encontrar respostas para isso. E para encontrar essas respostas, para perguntas que eu ainda nem sabia formular direito, né? Mas talvez para encontrar as perguntas eu tive que ir para o Oriente, para o Líbano, para a Síria, para o Marrocos mesmo, né? No princípio, a primeira ideia era ir para o Marrocos, mas eu acabei fazendo o caminho inverso e fui para o Irã, porque era um país que me fascinava, era um país dos persas, um país onde os judeus viviam desde os tempos de Nabucodonosor, né? Você tem alguma curiosidade, alguma história engraçada ou triste que você podia contar pra gente? Para você caracterizar isso como uma aventura, certamente teve alguns fatos bastante envolventes, eu diria, num nível mais baixo de um 007, low profile, assim, mas... por exemplo, eu cheguei a ser preso na Tunísia, fui detido, e quem me entregou foi a comunidade judaica, né? Porque eu fui fotografar uma escola e a escola, o diretor da escola viu, achou que era algum terrorista, alguma coisa assim. E tá certo que eu estava brincando com fogo, né? De alguma maneira eu fui sem nenhum respaldo, nenhuma carta de uma organização judaica falando, ou uma autorização especial. Eu fui sozinho, e até a ideia dessa viagem era ver sozinho o que acontecia. Se eu quisesse fotografar tal localidade, o que pode me acontecer, né? É proibido, né? E a própria comunidade foi lá e me entregou, né? Chamou a polícia e tal, porque eles tiveram um atentado lá recentemente, em 2004, se eu não me engano. Então, não, desculpe, em 2004 eu estive lá, acho que em 2002 o atentado. Então, eu tenho medo, tenho essa... na Síria também aconteceu isso, né? A própria comunidade judaica dificultava ao máximo o meu trabalho de fotógrafo e investigador. No Egito, eu nunca vou me esquecer de uma senhora lá que ela fez de tudo
para eu não conseguir tirar as fotos do cemitério, da sinagoga. E eu falava, olha, eu sou um judeu brasileiro, né? Não pode. A própria comunidade judaica causava as maiores dificuldades. Por medo, né? Sem dúvida, o receio de atentados. Então, eu não quero desrespeitar esse medo que eles sentiam. Então, eu tinha que driblar isso, porque eu queria mostrar o status dessas comunidades. Então, de alguma maneira, eu tinha que fazer um jogo duplo ali. E de todos os lugares que você visitou, qual que te chamou mais atenção? A gente pode detestar o presidente do Irã e eu não detesto ninguém, eu tenho críticas, né? Mas o povo persa é um povo formidável, é um povo maravilhoso e o Irã é algo, para um primeiro impacto, foi a primeira viagem que eu fiz, então é inesquecível. Depois os países árabes são incríveis, né? Tem toda a herança mesmo da minha família, então eu me lembrei de muitas coisas. Eu encontrei o túmulo da minha bisavó, eu encontrei o registro de nascimento da minha mãe num cartório em Rabat. Aí você olha aquilo escrito em árabe, ela nasceu em 1300 e não sei quanto, e eu falei, nossa, como ela está bem, né? Porque o calendário é outro calendário, então você olhando aqui, é um choque de culturas, e para uma juventude, que eu não sei se a juventude judaico-brasileira, ela tem essa noção de que os seus pais têm um registro de nascimento escrito em árabe. Porque hoje a gente vê o conflito entre árabes e judeus, entre árabes e israelenses, né? E você acha que o árabe é o seu inimigo, né? Então é um conflito de identidade terrível, né, que a gente passa, mas tem que enfrentar. Se alguém quiser financiar novas viagens, estamos aí, tá? Muito obrigado. Shalom, muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.